Amém. Eu tomo posse desse encorajamento todo do bispo, do pastor Kevin. E assim como o Zé Roberto falou ali, né? Eu estou muito feliz. Essa realmente é a minha casa. Eu me sinto bem aqui, é onde eu encontro os irmãos da fé, pessoas que me ajudam no meu crescimento, pessoas que estão no meu dia a dia fazendo a diferença. E o fato de estar aqui, acima de todas as coisas, é por uma paixão muito grande pelo Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus entrou no meu coração e a vida de Deus chegou na minha existência, tudo na minha vida se fez novo. E isso é motivação suficiente para estar aqui em cima agora. Eu agradeço vocês por estarem aqui, pela oportunidade de me passar a palavra. E eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus em Mateus 6. À medida que vocês encontrarem Mateus 6, versículo 12, por favor, se coloquem em pé, porque eu gostaria que os irmãos lessem essa passagem comigo. É somente esse versículo. Mateus 6, 12 diz o seguinte: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Amém. Fechar os olhos. Santo Deus, eu te agradeço pela sua palavra, que é viva e eficaz. Te peço, Senhor, que fale em especial aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Nós sabemos que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem para dar vida e vida em abundância. Que essa palavra, ó Deus, entre nos nossos corações, ó Pai, e não saia nunca mais. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse versículo se refere à oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos. E na ocasião que ele ensinava essa palavra, essa oração, ele estava dizendo: não vá ao templo orar como fazem os fariseus, orando da boca para fora, orando em vão. Mas entre no seu quarto, feche a porta e faça essa oração. E aí nós temos a descrição da oração do Pai Nosso. Mas esse versículo eu quero frisar nessa noite. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa palavra se trata de perdão. Perdão, o C.S. Lewis fala que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. E é verdade, é fato. Eu quero ilustrar essa mensagem com algo que aconteceu não faz muito tempo. Eu estive com meu pai na casa de uma cliente nossa, e ela faz trabalhos de apoio com pessoas de... ela faz um trabalho de apoio a jovens que tiveram uma gravidez inesperada. E são jovens que não têm condição financeira nem familiar, uma estrutura. E ela estava muito chocada, e na ocasião ela compartilhou com a gente essa angústia, porque ela tinha falado com uma jovem de apenas 13 anos que estava grávida. E impactou porque essa jovem, ela tinha um histórico de abuso sexual, ela era abusada praticamente desde que nasceu, e pelo próprio pai. A pessoa que abusava dela era o próprio pai. Então, isso foi chocante. Esse trabalho acontece no extremo leste de São Paulo. E eu fiquei, assim, bem chocada, meu pai também, a gente ficou conversando a respeito, porque como deve ser difícil, né, você viver uma situação como essa. Então, essa criança de 13 anos, quando conseguiu finalmente ovular, ela engravidou do próprio pai. E quando a gente fala de perdão, é muito difícil de imaginar isso aplicado a uma pessoa que sofre algo como essa jovem sofreu. E foi por isso que eu comecei a meditar nessa mensagem. É difícil mesmo falar de perdão. É difícil perdoar. Não é fácil. Quem já precisou perdoar alguém aqui, ou precisou ser perdoado, sabe da dificuldade que é esse assunto. Por isso que Jesus, eu creio, que pontuou essa questão na oração do Pai Nosso, porque é essencial para a vida do cristão. E pensando nessa jovem, logo depois também foi chamada a mãe dela.
a mãe dela para falar, para ser questionada. Você não sabia o que estava acontecendo com a sua filha, debaixo da sua casa, né, dos seus olhos? E a mãe dela disse, olha, eu sabia, sempre soube do que acontecia, mas é melhor com ele do que sem, já é difícil com ele, imagina sem ele. Então, pensando no contexto dessa menina, como deve ser difícil perdoar o pai, perdoar a mãe, se perdoar. Imagina a confusão que é. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara, e nós começamos lendo, perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Felizes são aqueles que não escutam os conselhos dos ímpios, dos maus, nem andam com aqueles que não conhecem a Deus, nem se assentam com aqueles que fazem chacota das coisas que são do Senhor, mas são aqueles que meditam na palavra do Senhor, que têm prazer na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Porque serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo frutifica, suas folhas nunca secam, e tudo que faz vai bem. E é a palavra de Deus que importa para a gente. É claro que o contexto é complicado, é claro que a vida é difícil, mas Deus tem algo para nos dizer sobre perdão hoje. E eu queria começar dizendo por que nós devemos perdoar. Numa situação como essa, às vezes a gente fala, nossa, mas é um exemplo muito horrível, né, muito grande. Mas existem problemas que julgamos pequenos também. E que se deixarmos, ele vai virando uma bola de neve, vai crescendo. E aquilo que parecia pequeno, daqui a pouco se torna grande. Então a gente precisa perdoar no geral. Mas por quê? Nós precisamos perdoar. E eu gostaria de abrir a palavra em Colossenses 2, mas não precisa nem abrir comigo. Colossenses 2:13. Nós precisamos perdoar, e esse texto nos traz um panorama. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Amém? Então, nós precisamos perdoar porque nós já fomos perdoados. O Senhor perdoou todos os nossos delitos antes mesmo de reconhecermos os nossos delitos. Primeiro ponto, precisamos perdoar porque já fomos perdoados pelo Senhor. E precisamos perdoar também porque faz parte da nossa nova natureza como filhos de Deus. Isso está em Colossenses 3:12, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Mais uma vez, o texto fala, como o Senhor já perdoou, perdoemos também. E ele fala, se alguém tem algo contra você, se perdoem mutuamente. Além dessas duas coisas que já são muito claras para nós como filhos, a falta de perdão também nos traz sérios prejuízos. Traz prejuízos na nossa vida como um todo. Eu escutei essa semana, todo mundo acho que viu, aquele rapaz que foi tatuado na testa. Muitos comentários a respeito, né, dessa situação. Alguém que se sentiu prejudicado ou ameaçado por esse jovem, tatuou a testa dele como uma forma de praticar justiça. E nós devemos, como servos do Senhor, como filhos de Deus, se atentar sempre à palavra. Fala, puxa, mas o que Deus faria? Se alguém invadisse a minha casa e acontecesse, qual deveria ser a minha reação? Então, isso é muito importante. A falta de perdão nos traz prejuízos, nós ficamos cativos em mágoa. Quando alguém nos ofende, nós levamos aquela mágoa durante algum tempo. E isso vai trazendo peso ao nosso coração. Eu me lembro de uma menina que, na época da faculdade, era minha BFF, Best Friend Forever.
E essa minha amiga, ela, de repente, começou a fantasiar coisas, a criar situações a meu respeito. E foi muito complicado isso, porque, de repente, eu via que ela estava contra mim, aquela pessoa que era minha melhor amiga. E no meu coração, eu comecei a ficar com muita raiva. Falei, que história é essa? De repente, ela conhece todos os meus segredos. Eu nunca tinha tido uma amiga como aquela. E, de uma hora para outra, ela começa a se voltar contra mim. Foi algo que doeu, e eu comecei a guardar essa mágoa no meu coração. Passados 1 ano, eu me converti. Foi mais ou menos na época que eu me converti. E eu lembro que, naquele momento, que eu estava cheia de alegria por ter conhecido o Senhor, uma irmã perguntou quem eu gostaria que tivesse a oportunidade de conhecer a Deus naquele momento. Ela me perguntou se a primeiríssima, número 1 do ranking que estava na minha cabeça era essa menina. Mas eu falei, não, vou colocar o nome dela no papelzinho para oração, não. Vou colocar o da mãe, do pai, dos meus irmãos, mas o nome dela não vou colocar. Estava magoada, estava ferida. Estava levando aquilo já 1 ano. Poderia ter levado mais, levei mais algum tempo. Mas eu estava muito magoada. Mas a mágoa é uma coisa tão latente no nosso coração, que quando a gente está magoado com alguém, aonde quer que a gente vá, a gente leva essa pessoa. Então, é como se cada um que a gente não perdoa, vem aqui para cima do nosso ombro. E aí, onde a gente vai, a gente está carregando aquela pessoa. Aí depois fica chateada com mais um, aí vem outra pessoa. Aí você fica cansado, aí vem mais outro. E assim, a gente vai ficando mais pesado, magoado, entristecido. Aí começa com aquela cara fechada. Então, a falta de perdão, ela traz isso para a gente. Passado algum tempo, eu tenho uma experiência com o Senhor, onde eu libero perdão sobre a vida dessa moça, e é algo que acontece na minha vida que é restaurador. Depois eu conto um pouquinho mais. Mas também, quando não perdoamos os outros, nós travamos a nossa vida com Deus. E eu separei aqui um texto, está em Marcos 11. Quando a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente fica travado também no nosso relacionamento com Deus. Diz assim a partir do 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, ele fala, quando estiveres orando, no momento em que estiver orando, antes de orar, perdoa se você tem algo contra alguém. Naquele momento, para que a sua oração se achegue a Deus. Em 1 Pedro, faz menção também sobre esse assunto. Diz que o marido, quando tiver alguma coisa contra a esposa, perdoa primeiro, senão as suas orações não chegarão a Deus. Muito importante isso, né? Na hora que a gente está falando com Deus, olhar para o nosso coração, ver se há alguma coisa do nosso coração que está complicadinho, está sujinho, e pedir restauração, né? Se consertar e ir atrás de quem nos trouxe dano ou para quem nós causamos dano. Outra coisa que acontece também, nós não somos perdoados. A gente leu o texto de Colossenses que falava que o Senhor ele já nos perdoou todos os nossos delitos. Mas quando nós não perdoamos, como diz aqui nesse versículo, mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se nós não perdoamos o próximo, nós estamos dando brecha para que a gente também não receba perdão. E quem aqui não faz nada de errado em nenhum momento da vida? Todos nós carecemos do perdão do Senhor. Todos nós pisamos na bola. Pouquinho, um pocão. Né? Então, assim, é muito importante para a gente ter essa referência. Se a gente não perdoa o próximo, nós estamos abrindo uma brecha para a gente não ser perdoado pelo Senhor. Porque a palavra de Deus diz, perdoe. Se nós não perdoamos, nós também adoecemos. Em Tiago 5 diz o seguinte, 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Curados. É possível que a mágoa, é possível que a falta de perdão traga uma doença para o nosso coração.
E não é muito difícil da gente pensar nisso. A gente vê hoje a depressão, o mal desse século. Acontece, muitas vezes, o comecinho de tudo isso foi lá numa falta de perdão. Alguma coisa que aconteceu no passado, ou a pessoa que não se perdoou por algo, ou ela não perdoou alguém. E aquilo vai crescendo dentro dela. E como nós falamos, vai abrindo um abismo, e um abismo vai gerando outro abismo. Então, isso pode sim trazer uma doença para o nosso coração. E nós precisamos de cura. Como somos curados? No momento em que nós confessamos os nossos pecados. No momento em que pedimos perdão. Então, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. O Senhor diz isso, né? Que conheça os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos. Este é o que me ama. Então, a gente precisa, uma prova de amor a Deus. Eu tenho 2 filhas, todo mundo sabe, a Helena e a Isabel. E uma das demonstrações de amor mais lindas que elas fazem para mim e para o pai delas, é quando elas obedecem a gente. Quando a gente fala, por favor, não faça isso. E elas obedecem. Demonstra o amor delas pela gente, o respeito. Né? Demonstra que ela sabe, é verdade, a mãe e o pai sabem o que é melhor para mim. Então, essa é a maior demonstração de amor que elas podem trazer para mim e para o Samuel. E por que não da gente para Deus? Quando a gente faz aquilo que Deus manda, acho que Deus ele pensa um pouquinho assim. Ele se agrada também. Fala, nossa, esse filho me ama. Realmente, ele não fala as coisas da boca para fora, mas pratica. E aí outra pergunta que eu faço, mas de que forma? Agora que a gente sabe que assim, precisamos orar. A gente precisa porque faz parte da nossa nova natureza como filhos de Deus. Precisamos porque também carecemos de perdão. Precisamos perdoar porque já fomos perdoados. Mas, Núbia, como fazer? É muito difícil perdoar. É difícil mesmo. Em Lucas 17, eu não sei se é difícil só por minha causa. Talvez eu seja uma pessoa difícil. Mas, muitas vezes, o problema... Uma afronta, uma ofensa, vem justamente daquelas pessoas que nós mais amamos, daquelas nas quais mais confiamos. E é por isso que é tão difícil. Então, em Lucas 17, tem aqui um versículo que ele é uma fórmula para nos ajudar a entender como podemos perdoar. Diz o seguinte, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, a primeira coisa, ele fala, é acautelai-vos. Por quê? Quando a gente está ferido, o relacionamento já está uma caca, já está complicado ali. E sem cautela, às vezes a gente vai chegar no próximo e a gente vai piorar a situação em vez de melhorar. Então, a gente precisa ter cautela. Cautela por quê? Quem vai pedir o perdão precisa ter a humildade no seu coração. De se achegar ao outro e falar, olha, eu pequei, me perdoe. E cautela porque também quem vai conceder o perdão precisa ter a graça de não reivindicar justiça, mas exercer a misericórdia. Isso é difícil. Então você precisa ter cautela para pedir e para oferecer o perdão. E eu falo isso porque eu tive uma experiência onde eu fui muito magoada também, ferida, por uma pessoa que eu amo. E nesse momento você fala, mas foi feio o negócio, foi complicado. Como que eu vou perdoar? Eu quero justiça. Eu quero que essa pessoa pague X mais X mais X e se possível, um pouquinho mais. De tudo que ela trouxe de dano, de todo o mal que ela fez, eu quero é justiça. Eu quero que ela pague tintim por tintim. E eu vou dizer com muita sinceridade do meu coração para vocês, que são minha família. Eu pedia para Deus isso na oração, no meu mais íntimo momento de oração. Quero justiça sobre esse caso. Justiça. E olha, eu quero o pior para essa pessoa, mesmo. Quero o pior.
E eu não vou nem falar o que eu pedi para Deus. Só que num momento de oração da madrugada, o Senhor ele veio ao meu encontro, porque eu estava ferida. E falando para Deus tudo que eu queria justiça. Se possível, pode dar cabo nessa pessoa. E aí eu estava lendo o Salmo 7, e Deus me falava, e lá estava escrito, né, que o ímpio pagaria com a sua vida, e falando coisas assim que levavam mesmo para aquilo que eu estava pedindo para Deus. E aí, no começo, eu achei legal. Falei, Deus, então você vai atender o meu pedido, né? Que bom, vai ter justiça, que sangue. Aí, na hora que eu li todo o texto, eu falei, meu Deus, não. Deus falou, é isso que você quer? Eu falei, não, não é. Me perdoa. E naquele momento, o Senhor me encheu com a sua presença, e eu me arrependi de todos aqueles sentimentos que eu estava tendo. E no outro dia pela manhã, a gente estava fazendo um devocional e estava lendo Marcos, né, o livro de Marcos. E aí, Mateus, desculpa. E na hora que estava lendo Mateus, estava entendendo a justiça de Deus. Deus falou, fica tranquila, eu vou fazer justiça. Mas a minha justiça é diferente da sua justiça. Isso trouxe muita paz para o meu coração. Que eu falei, verdade, Deus me perdoa. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, eu faria tudo errado. Mas Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em graça. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. E a graça de Deus tem trabalhado na minha vida nesse caso. Mas é preciso ter cautela, porque sem cautela, tudo vira essa bagunça aí que eu acabei de falar. É bem complicado. Se o teu irmão pecar contra ti, continua o versículo, isso significa que o mais próximo da gente pode sim magoar a gente. Nossa mãe, nosso irmão, nosso melhor amigo, nosso marido, nossos filhos, nossos pais. Nós podemos ser magoados por aquele mais próximo. O texto fala, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti. E todo relacionamento está sujeito a isso. Gente, se você ainda não teve alguém para perdoar, eu vou dizer uma coisa, talvez você tenha ainda nessa vida alguém para perdoar. Acho que ninguém está isento a isso. É uma coisa que todos nós vamos passar um dia ou passamos já. A gente só não pode deixar isso escondido. Porque a continuação desse versículo que diz, acautelai-vos, se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. A continuação é, repreenda o seu irmão. Tem um ditado popular que fala, vamos dar tempo ao tempo. Imagina, tempo resolve todos os problemas. Sossega, guarda isso no seu coração. O tempo vai resolver todos os problemas. Mentira. O que vai resolver o problema é uma repreensão em amor. Uma repreensão em amor do seu irmão. Chegar e falar, olha, foi errado, isso foi errado por causa disso, disso, disso. Temos praticado muito isso em casa, Samuel e eu. Repreende um ao outro, não é, Sami? Acontece. Todo relacionamento está sujeito a isso. O que não pode é dormir com a ira no coração. É se voltar contra o outro, falar, não, deixa isso para lá, isso vai se resolver sozinho. Eu tenho mais fácil essa tendência, ele quer resolver na hora. Mas é importante isso, a gente precisa repreender o irmão, falar as verdades. Então, não pode negligenciar a compaixão nesse momento, mas a gente precisa, abrir o nosso coração, expor os nossos pensamentos. O Hernandes Dias Lopes é um pastor top, que o meu sogro me receitou para ouvir. É muito bom. E ele diz o seguinte, a verdade em amor é uma terapia divina. A verdade sem amor machuca. Mas amor sem verdade adoece. Que verdade, hein? Então, a verdade sem amor machuca. Mas o amor sem verdade adoece. As duas coisas têm que existir na nossa vida, né? Quando a gente ama alguém, a gente tem que falar a verdade.
Se a gente falta com a verdade, a gente vai alimentar um monstrinho que lá na frente vai se voltar contra a gente. Então, todos os nossos relacionamentos, sejam de amizade, sejam familiares, a gente precisa ter essa questão da verdade. E aí, para chegar mais perto do fim, perdoa-lhe. O versículo diz, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda, ou se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoar é zerar a conta, é apagar aquilo, é fazer de conta que nada aconteceu, é zerar tudo, é começar de novo. Isso é o perdão. O perdão não é ficar jogando na cara toda hora. Virou a semana, está jogando na cara de novo. Aconteceu algum problema, mesmo de outra natureza, traz aquela história de lá do passado e joga de novo para o meio da conversa. Não é isso. O perdão, ele zera a conta. É a asepsia da alma, é a faxina da mente e é a cura das emoções. Isso é o perdão. Ele cura as nossas emoções. Ele é a faxina da nossa alma. Precisamos sempre fazer uma faxina. Uma vez por semana eu faço faxina na minha casa. Eu tenho que fazer também no meu coração. Claro, o principal é não pecar, né? É procurar ter uma vida reta, coerente com a palavra de Deus, mas se por acaso der uma desviada, tem que sempre voltar lá para fazer aquela faxina. A palavra diz, quem entrará no santo monte do Senhor? Quem é limpo de mãos e puro de coração. Hoje, na lição da escola dominical, a Érica e eu levamos uma mensagem sobre as bem-aventuranças. E a gente desenhou, acho que os irmãos receberam no grupo, um coração, e pedimos para as crianças colocarem dentro do coração aquilo que elas queriam alimentar. Uma das palavras era misericórdia, não é? Então, uma das palavrinhas era misericórdia, e todas elas colocaram isso no coração. Isso se aplica para a gente também. Do que a gente quer encher o nosso coração? De tristeza, de mágoa? Será que vale mais um dia preso a essa pessoa? Eu digo no sentido da falta de perdão. Será que vale a pena levar isso adiante? Por que não resolver? Por que não colocar isso no altar do Senhor? Por que não entregar isso para Deus? Então, eu queria dizer que o perdão é um dever do cristão. O perdão, ele deve ser um estilo de vida do cristão. É perdoar hoje, é perdoar amanhã, é perdoar 70 vezes 7, é perdoar sempre que for necessário. É não levar com você alguém nos seus ombros, é não ter peso na vida. Então, isso é muito importante. E o C.S. Lewis, ele fala uma coisa que eu achei interessante, que o perdão, ele é praticamente o oposto de desculpas. Por quê? Porque o perdão exige culpa. A desculpa não. A desculpa é algo que você fez, ocasional, não é digno de pedido de perdão. Você não foi culpado. Eu estou no metrô, está lotado, pisei no pé da pessoa. Poxa, me desculpa. Se aplica. Eu sou culpada do metrô estar tão lotado às 7 horas da manhã. Poderia ter me equilibrado melhor se eu não tivesse usado um salto plataforma, mas assim, se aplica o pedido de perdão, de desculpas. Mas não adianta pedir desculpa para uma coisa que você precisa pedir perdão, porque você foi culpado de algo. Se você foi culpado de algo, não adianta chegar para o outro e pedir desculpas. Não vai adiantar. O perdão exige culpa, a desculpa não. Então, eu achei isso importante, porque, às vezes, a gente tem algumas formas erradas de pedir perdão para as pessoas. Desculpa aí se eu fiz alguma coisa que te magoou. Eu sei que eu errei, mas você também errou, então vamos resolver isso. Uma forma errada de pedir desculpa, de pedir perdão. Né? Então, identifique-se. Se você cometeu algo e precisa pedir perdão, vá lá e faça. Não peça desculpa no lugar disso. Assuma o seu erro. Eu tenho um testemunho para contar do meu pai. Quando eu era pequena, eu devia ter uns 13 anos. Gostava muito de dançar. Minha aborrecência.
gostava de dançar demais e gostava de dançar axé. E aí, eu não tinha CD na minha casa. E na época, todas as minhas amigas tinham, e a modinha era aprender o passinho com as coleguinhas e dançar nas festas, junto, todo mundo. A gente era em 5, então tinha as amiguinhas que sabiam o mesmo passinho e tal. E aí, eu falei para o pai, eu queria muito um radinho que tocasse CD. E era assim, graças a Deus, nunca passamos necessidades, mas a situação nunca foi assim confortável. Meu pai, um grande profissional, pedreiro, dos melhores, até que depois teve problema na coluna, precisou se reinventar, mas um dos melhores azulejistas que esta São Paulo já viu. Então, ele não tinha assim muita grana sobrando, mas o pai fez um esforço tremendo. E um belo dia, estacionou o poçante lá na casa. Filhinha, vem aqui. E eu subi as escadas, super feliz, que a minha casa ficava embaixo, era a casa do Batman. Precisávamos subir as escadas para chegar no nível da rua. Quando eu cheguei na rua, vi o pai abrir o porta-malas, maravilhoso, um equipamento de vitrola. Vitrola. Vitrola? Mas, pai, eu queria CD. Quem tem vitrola? E aí comecei, gente, o maior chilique com meu pai. Que vergonha, que papelão. Falei coisas ruins, meu pai ficou super triste. Na hora eu nem pensei quanto tinha custado aquela vitrola. Eu só queria o meu passinho do axé. E aí eu falei, fiquei chateada com o pai, ficamos assim, uma semana brigados ao ponto de não nos falarmos. E meu pai, meu melhor assim, amigo, meu companheiro, aquilo me doeu demais. O pai chegava do trabalho, nem olhava para mim. E eu, por minha vez, falei, que isso? Ele me compra uma vitrola e eu tenho que ir lá falar com ele. Falava para minha mãe, ele não está falando comigo. Ela, por que será? Vai lá falar com ele. Mãe, mas ele que fez errado. Ficou aquela bola dividida, e aí eu falei, não, eu vou ter que falar com ele, vou ter que falar, eu não aguento mais ficar sem falar com ele. E aí eu assumi a minha culpa. Eu cheguei para o pai, falei, pai, me perdoa, fui egoísta, estava errada, te magoei, te peço perdão, e ficamos de bem. Mas eu vou dizer, parece algo pequeno, mas eu poderia estar sem falar com meu pai até hoje, dependendo de como eu me portasse e dependendo da reação dele também com relação a isso. Uma filha ingrata, uma filha que não valoriza o pai que tem, não valoriza o trabalho, não valoriza o meu esforço, a família, o que é isso? Então, eu poderia ter deixado esse algo pequenininho passar, mas eu falei, não, vale a pena, vou lá conversar com o pai e vou resolver isso. Então, é pedir direito, né? Chegar e assumir a culpa. Eu assumi a culpa. Ele também errou. Estou brincando, né? Ele comprou a vitrola. Meu. Mas eu assumi a culpa, eu que fiz errado. Né? Então, a gente tem que tomar a iniciativa. Só para concluir, eu já estou acabando. Em Mateus 5, 23 e 24. Diz o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, traze a tua oferta. O que acontece aqui? No momento em que a gente vem trazer a oferta para o Senhor, e a gente se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele mais. Já não é você contra ele, mas ele contra você.
Deixa ali a tua oferta, é menos importante. Vai lá, se reconcilie com o seu irmão e aí volta e ofereça a tua oferta. É isso que a palavra de Deus diz. Então, assim, no momento em que a gente for fazer essa reconciliação, tomemos a iniciativa, culpados ou não. E da minha BFF, houve um tempo que eu precisei perdoá-la no meu coração para poder seguir a minha vida com Deus. Eu sentia que aquilo estava me prendendo. Aonde eu ia, eu lembrava dela, cada oração, cada culto. Eu falei, não dá, Senhor, me abençoa, eu preciso do Senhor. E na Radial Leste, num dia de chuva, chovia mais dentro do carro do que fora, porque a palavra de Deus entrou no meu coração através de uma ministração da rádio, e ali eu liberei o perdão para essa menina e fui curada. Eu tive que parar ali num posto, porque a situação estava complicada. Deus havia falado de verdade comigo sobre esse assunto. E eu perdoei essa moça. Mas nós não tínhamos mais contato nenhum. Ela morava fora. E um belo dia, anos depois, esse assunto já estava bem legal para mim, tivemos a nossa festa de formatura e eu falei, acho que eu vou aproveitar essa oportunidade. A palavra diz para procurar, né, a pessoa. Então, vou aproveitar essa oportunidade da festa e vou falar com ela. Tive que recuar, minha irmã estava até comigo, eu tive que recuar porque ela estava com uma garrafinha de Smirnoff, uma garrafinha de uma bebida, e ela ia jogar na minha cabeça. Eu falei, gente, eu não estou entendendo mais nada, desisti, mas eu falei, Senhor, o Senhor viu que o meu coração foi de procurar resolver essa situação. Estou em paz. Mas anos se passaram, e eu digo anos mesmo. Há uns 3 anos atrás, eu estava num salão e eu recebi uma mensagem pelo Facebook, aquele Messenger do Facebook, e era ela, me pedindo perdão de todo o dano que ela tinha me trazido, de todas as palavras que ela tinha me falado, todas as ofensas feitas. Explicou que ela estava passando por um período complicado da sua vida, estava com uma depressão super profunda, e aquilo aconteceu bem no início, então ela não sabia discernir a verdade do que era mentira. Então ela começou a ter atos que não eram condizentes com a situação de fato. E me pediu perdão. E eu lembro que na hora que eu recebi essa mensagem, eu falei, para tudo. Obrigada, meu Deus. Eu nem precisava disso, mas o Senhor me concedeu a graça de receber aquilo. E aquilo, para mim, foi como um bálsamo de Deus, foi um agrado. Filha, porque você obedeceu a minha palavra, está aqui. Você pode ver isso. Então, eu vou te dizer, nunca é tarde, né? Para a gente resolver os nossos problemas. Então, às vezes, a gente fala, a ofensa foi pequena demais no casamento. A gente fala, é uma bobagem, eu não vou resolver. Deixa, amanhã é um novo dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é assim. A gente precisa resolver. Às vezes a gente fala, mas faz muito tempo. Esaú e Jacó brigaram ali. Mas anos depois, Deus falou, não dá para você, Jacó, seguir adiante, sem antes resolver o seu problema com o seu irmão. Não importa a quantidade de tempo que passa, isso sempre vai voltar na nossa vida. Então, a gente tem que resolver. Quando envolve dinheiro, às vezes pedir perdão para alguém culmina em devolver dinheiro. E aí a gente se lembra de Zaqueu, o homenzinho que pegava aquilo que não era seu. O Zaqueu, ele pegava o dinheiro das pessoas, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele falou, não, eu preciso restituir tudo aquilo que eu peguei. E como um ato de justiça, ele não devolveu só o que ele pegou, mas 4 vezes além daquilo que ele pegou. Então, se envolve dinheiro, a gente nunca vai perder. Entregue, devolva o dinheiro, resolva, tire da frente. Não tenha medo de perdoar. Porque muitas vezes a gente fala, eu vou perdoar e o meu perdão vai significar que eu estou dando um aval para a pessoa pisar na bola de novo comigo. Não é isso. Deus está no negócio. Deus está nisso. Deus não vai permitir que você
se prejudique em estar obedecendo a sua palavra. Então não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Eu estava muito apreensiva esses dias de falar da mensagem de Deus. E ao me colocar de joelhos, a doce presença do Espírito Santo inundou meu coração. E eu falei que bom saber que eu não estou sozinha. O Espírito Santo de Deus está comigo. E o Espírito Santo de Deus está com cada um de vocês. Amém? E Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa perecer. Então não tenha vergonha também, falar, mas o que a minha amiga vai dizer se eu disser que perdoei aquela situação? Não tenha vergonha, o Senhor pode mais na sua vida. Então, para concluir, nós devemos ter esse estilo de vida perdoador. Quem aqui não deseja viver no mar de mágoas? Quem aqui deseja estar livre, pleno, para buscar a presença de Deus? Não há espaço no nosso coração para mágoas. Onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Amém? Então, não deixemos para amanhã. O Senhor nos chama hoje. Né? E eu penso o seguinte, se durante esse tempo que eu falei aqui, que não foi pouco mesmo, me perdoem, mas se durante esse tempo você pensou em alguém, se reconcilie nessa hora com o Senhor. Peça para o Senhor ajudar você. A gente precisa dessa faxina na nossa alma, porque a gente não vai conseguir chegar muito longe no Senhor se tem algo segurando a nossa perna. Falta de perdão é como se fosse aquela corrente, né, que prendia os presos antigos, não uma tornozeleira, mas aquele peso antigo. Ela prende a nossa vida. E para a gente crescer, a gente precisa cumprir o que diz a palavra do Senhor. Então foi algo que o Senhor ministrou em mim. Não é fácil perdoar. Mas é o que o Senhor nos pede. Mas é um mandamento, é um dever. Eu queria que a gente fizesse uma oração. Porque muitas vezes, a gente fala, às vezes não é nem com a gente, mas uma pessoa próxima a gente está passando por isso. E hoje a gente teve a oportunidade de ouvir o quanto o perdão é importante para o Senhor. Não deixe ninguém sem essa informação. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos usar e que possamos ser cada vez mais cheios da presença de Deus. Existe algo que depende da gente, que é a atitude. A atitude de pedir perdão, a atitude de conceder perdão, mas existe outra coisa que não depende da gente, glória a Deus por isso, que é a restituição de relacionamentos. Porque o Senhor, Ele pode e Ele deseja isso. Ele deseja sarar as feridas, Ele deseja transformar aquilo que está machucado e ferido em algo novo. Então, confiemos no Senhor, na sua graça sem igual, no seu poder que excede o nosso entendimento, e coloquemos as nossas vidas diante do Senhor. Amém.